Bom, pessoal, vamos começar a nossa 39ª aula da NBR 6122. Vem comigo, hoje nós vamos encerrar o capítulo número 6, Segurança nas Fundações. Vamos falar sobre os esforços de vento, aquela história do 1.15, 1.3, que eu posso majorar. Vamos ver essa história tintim por tintim. Vem comigo para essa aula. Vamos dar início à nossa 39ª aula da NBR 6122 de 2019. Tem sido um prazer poder compartilhar com vocês essa leitura dirigida da NBR 6122. Estamos caminhando, meu nome é Christian Porcino, eu trabalho com engenharia de projetos, trabalho na parte de consultoria em execução, trabalho na parte de projeto de contenção, fundação e estruturas e também dou aula, né? Oriento o pessoal da UFOP no mestrado, na especialização na PUC. Estamos trabalhando para poder contribuir realmente com a formação de vocês. E estamos terminando com essa aula de hoje o capítulo 6, é a parte 6, né, do capítulo 6, Segurança nas Fundações. Temos falado quão importante é, o quão fundamental é para nós o conhecimento forte da teoria, o conhecimento profundo da teoria, o conhecimento irrestrito de item a item da teoria, o questionamento, a pesquisa, ler artigos técnicos, ler livros de boa referência técnica, pesquisar autor A, autor B, comparar, buscar informações de A, de B, fazer a sua informação AB, buscar conhecimento para ter segurança naquilo que você está assinando sua responsabilidade técnica. Então, você precisa conhecer aonde você está pisando. Você precisa ser forte na hora que for questionado, na hora que você for apertado, você for realmente empurrado para o canto da parede e as pessoas te questionarem, aí sim você ter força e confiança teórica para responder os problemas da prática. Isso é muito importante na nossa formação. E é isso que nós estamos buscando num primeiro momento, um conhecimento técnico absoluto do que rege a norma de fundações, projeto e execução. Nesse momento, nós estamos num capítulo tipicamente de projeto, nós precisamos conhecer termos técnicos de projeto, nós temos uma bagagem já adquirida de capítulos anteriores de investigação geológico-geotécnica, nós precisamos, neste momento, aplicar aquilo que conhecemos no que tange a confiabilidade, a risco, a probabilidade de falha. Isso são assuntos já do métier do projetista de fundações. Eu preciso saber a probabilidade ruim de uma fundação, eu preciso entender aonde eu estou pisando, o risco que eu corro por informações não tão consistentes como dado de entrada. Nós precisamos estar fortes nisso tudo para entender aonde a gente está pisando. Porque realmente nós estamos trabalhando num campo bem aleatório. O campo é aleatório. O nosso campo de pesquisa, ele é muito variável. E nós, como engenheiros, precisamos transformar essa variabilidade num número, porque trabalhamos dessa forma. Então, por isso que o aconselhamento que já deixo aqui dessa aula é o maior aprofundamento nos termos de probabilidade de falha, de ruína, confiabilidade das fundações, geotecnia, acoplada a estruturas, a gente conhecer essa variabilidade de carregamentos, essa variabilidade de resistência, essa noção do que eu tenho falha, a probabilidade de falha zero não existe e eu estou assumindo isso e eu preciso de alguma forma me precaver desse fenômeno que é a falha. A falha pode acontecer de vários aspectos, a gente pode até realmente fazer uma aula especial do canal daqui a pouco, quando a gente finalizar a norma, nós vamos ter outros assuntos a serem tratados, e é um assunto específico até da minha dissertação de mestrado, tese de doutorado e outras pesquisas que eu faço, a disciplina que eu leciono na UFOP, no mestrado profissional, leva em consideração esses aspectos muito importantes que devem ser considerados, devem ser entendidos pelo engenheiro projetista e engenheiro de execução de fundações. A gente precisa ter isso em mente, porque não existe probabilidade de falha zero. Ela não existe. Coeficiente de segurança, coeficiente de ponderação, fator de segurança global, não é uma água benta que benze o negócio ali e quer dizer que nunca vai ter problema, né?
a sensação que a gente tem quando obtém um fator de segurança, ufa, estou dentro, né? Estou dentro do fator de segurança da norma. E isso é importante a gente questionar. A gente precisa pensar, a gente precisa abrir a nossa mente, a gente não pode ser simplesmente uma ratazana treinada de operar softwares, de operar receitas de bolo. A gente precisa conhecer a receita de bolo, sim, muito bem. A gente precisa conhecer o software, sim, precisamos conhecê-los muito bem. Precisamos estar preparados para usar todas essas ferramentas, sim, mas nós precisamos ter RLT, raciocínio lógico dedutivo. Nós precisamos bater o olho na situação e eu preciso questionar. Eu preciso entender que aquilo pode ser diferente das 99 mil vezes que eu fiz a mesma coisa antes. Eu posso estar num ponto que aquele ponto é completamente diferente, apesar de parecer ser igual. Então, esse que é um fenômeno que nós temos que conviver com ele. Ser engenheiro é isso, gente. Não desiste, não. É isso que é ser engenheiro. E engenharia é fundamental, é fenomenal por causa dessas certas características especiais que temos. Insisto, né, nas generalidades que nós precisamos conhecer se as estruturas são sensíveis. Para isso eu preciso conhecer de estrutura, ou pelo menos conhecer, saber conversar com o estrutureiro. Eu preciso saber conversar com o responsável pela estrutura, ele precisa saber conversar comigo, com o cara da arquitetura, com o cara que vai definir exatamente as questões de funcionalidade dessa minha obra, a sensibilidade a recalque, o quão sensível ou não é a minha estrutura aos recalques é fundamental, e eu preciso conhecer do meu lado como calcular esse recalque e como tornar aquela sensibilidade num número admissível. Isso é fundamental. Ele vai me explicar da sensibilidade dele, ele vai tentar, o engenheiro vai transformar isso em números, e eu preciso olhar para aquele número, para aquele fenômeno que para ele é inaceitável, eu preciso transformar isso em recalque máximo admissível, e em contraponto da inequação que a gente viu, é analisar se aquele recalque ele é admissível. E para isso eu preciso saber estimar. Eu preciso saber estimar, calcular esse recalque provável futuro máximo que eu terei ali naquela minha situação em função da carga aplicada, do solo local e do tipo de fundação. Então isso é fundamental para mim. Isso é importantíssimo para nós como engenheiro de fundações. Eu preciso entender isso. E não se iludam. Eu só mexo com execução, o meu negócio forte é executar, esse capítulo está chato, esse capítulo... Não está chato não. É importante você entender essas coisas, sabe para quê? Quando você for fiscalizar a sua obra ou executar, você entender o que o projeto está diferente da execução. Isso acontece? Acontece. Às vezes acontece porque nós estamos ali no dia a dia, né? Nem sempre o que é previsto é o que existe. Então, essas situações precisam ser reportadas ao projetista e, de comum conhecimento, chegarem numa conclusão viável para que aquele desempenho da estrutura real seja conforme concepção do projetista e conforme responsabilidade do executor. Isso é muito importante, é multidisciplinariedade, é importante todos estarem envolvidos com suas responsabilidades. A engenharia é bela, é bonita, é fantástica, é o top das profissões, mas ela precisa ser trabalhada no que tange ao psicológico, aos egos, as referências, a forma de tratar o colega profissional, aquilo que o conhecimento dele complementa ao meu, a humildade que eu tenho que ter. Rapaz, é mesmo, que interessante, me ensina mais uma, me dá isso aqui para mim, deixa eu pesquisar, e tudo isso caminhando para que todos aprendam com todos e a gente faça disso um grande aprendizado. Região representativa do solo é fundamental para isso. Eu preciso fazer investigação, eu preciso investigar adicionalmente se eu tenho alguma dúvida para que eu possa compor o meu conhecimento dessa região representativa do terreno, que a gente já falou várias vezes o quão importante é, e vamos falar várias vezes o quão importante eu conhecer, eu realmente dissecar as informações para conhecer essa região representativa do solo. Destaco mais uma vez na minha última oportunidade de falar no capítulo 6, né? Esse capítulo fala de estados limites, últimos estados limites de serviço.
o que é associado ao colapso é muito comum para a gente calcular, é muito normal, é o dia a dia, é o cotidiano, é a escola, a graduação, todos nos explicam isso claramente. Mas existe um ponto que é o ponto da treta, vai muito de encontro à treta entre geotecnia e estruturas, né? A treta lá das primeiras aulas, gente, que é a história do estado limite de serviço, que é o quão importante é o avaliar a deformação. Sabe por que vem da treta? Porque eu tenho parcelas que dependem de adensamento, de conhecimento realmente importante, né? Recalque inicial, como é que essa história, como é que essa história de recalque, ela vem de uma parcela de conhecimento importantíssimo da geotecnia clássica. E ela é fundamental que eu tenha conhecimento técnico para eu avaliar recalque. Não é um númerozinho, não é a continha no Excel, não é um programinha que eu compro pronto apenas. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, primeiro, que solo que tem lá. Qual é o comportamento desse solo? Tem variação de NA sazonal? Como é que é o comportamento com essa variação de nível d'água? Que tipo de solo? É expansivo? É possível ou não? Argila, areia, areia argilosa, argila arenosa, como é que esse comportamento de solo tropical, como é que essa história, como é que eu entendo esse comportamento e como é que eu interpreto esse comportamento, que eu vou precisar calcular um recalque, estimar um recalque para comparar com o admissível, que é o outro problema. Qual é o valor admissível? Mas também eu tenho um outro problema. Qual é o recalque? Como que eu calculo isso? Como é que é a conta para eu fazer isso? Como é que é o valor que eu busco realmente encontrar na minha fundação? Então, isso é muito interessante e importante, né? Nós vamos caminhar a partir da próxima aula no capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos falar de fundações superficiais, rasas, né? São as fundações diretas, nós vamos estar falando no capítulo 7 especificamente delas. E, além disso, no 7.2 e no 7.3, nós vamos estar falando de fator de segurança global, nós vamos estar falando de coeficiente de ponderação, quando eu estiver calculando tensão admissível ou tensão resistente de cálculo, quando eu estiver levando em consideração o estado limite último. Então, tudo isso vai ser analisado. E no capítulo 8, quando a gente estiver falando de fundações profundas, também falaremos desses fatores a serem considerados na determinação da carga admissível, no caso de fundações profundas, e da força resistente de cálculo, né? Nós destacamos, e eu insisto nisso, nós precisamos saber fazer esse tipo de conta, nós temos que ter um linguajar técnico-econômico, nós temos que falar a questão financeira, também não podemos fugir disso. O técnico, ele não pode ficar limitado a somente a técnica, porque a técnica está interligada ao econômico. Por quê? Porque eu tenho várias alternativas técnicas para solucionar um problema, mas a econômica e técnica, a econômica, ou seja, a mais barata, vai ser uma. Mas eu preciso ter conhecimento disso porque eu posso avaliar, por exemplo, tubulão é sempre mais barato. O famoso é sempre e nunca, ele não existe. Depende se o empreiteiro tem aquele equipamento ou não, disponível no momento da obra ou não, se os materiais vão chegar lá naquele local da sua obra de forma fácil ou nunca vai chegar, dependendo da logística, quanto que custa essa logística. Então, isso é engenharia da sondagem, lá dos termos e definições, lá da introdução da norma até o ponto de execução, que são os anexos da norma. Diante disso, eu preciso conhecer, eu preciso pesquisar, eu preciso estar atualizado nos tipos de equipamento que existem no mercado, eu preciso contribuir para as empresas produtoras de equipamento para que elas tenham soluções diferenciadas que facilitem minha vida, a vida do meu empreendedor. Eu preciso estar interagindo em todos esses campos, né? Eu não vou ser especialista em tudo, mas a gente precisa buscar informação para que isso componha todo esse aspecto. E aí, nesse ponto aqui de segurança na compressão para a fundação rasa, a gente precisa entender o quão simples ou não é se fazer um ensaio de placa que pode gerar uma economia absurda. Ponto 1, já para o pessoal que gosta só de falar de dinheiro, mas pode me gerar uma confiabilidade absurda de grande por eu ter mais informações técnicas, e isso gera a confiabilidade. A confiabilidade gera economia, porque a partir do momento que eu conheço melhor o meu problema, eu posso reduzir os meus coeficientes de ponderação.
e os meus fatores de segurança global. Porque a confiabilidade cresceu. Eu cresci a confiabilidade naquilo que eu obtenho e eu só cresço confiabilidade não é com bola de cristal. Eu cresço confiabilidade com, primeiro, conhecimento. Eu preciso ter conhecimento na minha mente, ninguém tira isso. Eu preciso ter curiosidade, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter informações de dados de campo para que eu chegue em resultados coerentes. Eu chegue em informação consistente para eu tomar uma decisão. É isso, gente. Tem como eu abrir um SPT simplesmente e tomar uma decisão em função disso. O fato é esse. Eu posso até tomar essa decisão, mas eu tenho que ter em mente que eu tinha só o SPT. Não tem nada contra a engenharia do SPT. Mas nós temos que ter em mente, vou fazer uma casinha, vou fazer um empreendimento maior, vou fazer um empreendimento numa área gigantesca, puxa vida, vamos buscar informação. Gente, investigação não é custo, é investimento. Vamos voltar nas frases iniciais do nosso curso. Investigação não é custo, é investimento. Vamos com isso na cabeça, tá bom? Então, essas histórias sobre tração, deslizamento e tombamento, é importante, eu tenho que ter realmente o meu step by step, o meu passo a passo, minha receitinha de pão de queijo lá para fazer. Você viu, acabou que encheu d'água na hora que eu falei pão de queijo, né? Eu fazer o meu cálculo, o meu dimensionamento, mas eu preciso entender, né? No caso de flutuação também, né? Essa verificação de flutuação, essa variação de nível d'água, as piores hipóteses devem ser levadas em consideração se há a mínima chance dela ocorrer. Então, eu preciso ter um conhecimento grande. Eu insisto, gente, sondagem é uma foto. Sondagem não é um filme da história da pessoa. É uma foto. Se tirar uma foto minha aqui agora, semana que vem eu posso tirar a barba, o meu cabelo pode crescer, posso ganhar ou perder mais quilo. Então, é uma foto. A sondagem é uma foto momentânea naquela data, naquela hora, e, diga-se de passagem, uma foto que pode estar um pouco assim, com Photoshop, né, galera? A gente sabe que, infelizmente, os Photoshops da foto acontecem. Então, isso a gente também precisa ter um senso crítico, né? Falamos da resistência determinada por métodos semi-empíricos, são diversos métodos fantásticos, né? A gente também tem diversas comparações desse método, a gente alerta sobre os métodos quando a gente for falar do curso específico lá na frente de dimensionamento, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Quando usar um, quando usar outro, quando usar um e o outro, como que o método foi concebido é fundamental, os asteriscos do método, né? Que ele fala lá dos beta, dos alfa, dos f, tudo isso vai ser importante, a gente vai falar nisso, mas aqui na norma ele vem em função dos valores de resistência determinada com base em valores médios e valores mínimos, ele ainda submete isso a uma redução Epsilon 1 e Epsilon 2, que o destaque que a gente sempre vai falar é que eu posso multiplicar por 0,9 no caso de execução de ensaios complementares à sondagem e à percussão. Olha que importante. Isso para nós é um ganho fantástico aqui, gente. Quando a gente fizer cálculos na prática e a gente mostrar isso acontecendo, vocês vão perceber. E se eu ponho dinheiro e mando num slide para um cliente, um empreendedor ver um negócio desse, ele vai entender que investigação não é custo, é investimento. É assim que a gente prova. Para esses caras, a gente tem que mostrar dinheiro para eles. E é fundamental isso. Eu preciso conhecer, eu preciso saber custo, eu preciso ter estimativa, noção. Né? Eu não tô exigindo da gente que a gente seja um orçamentista, mas a gente precisa realmente conhecer de dinheiro. A gente precisa ter medo de dinheiro, não, viu? De jeito nenhum. Tenha medo, não. Pelo contrário, atrai mais dinheiro aí, né? Resistência determinada por quê? Provas de carga estáticas executadas, isso é fundamental. Tanto que é o necessário que aqui, ó, a prova de carga tem que ser estática nesse caso. No caso de prova de carga que eu vou usar como parâmetro de cálculo, ela tem que ser estática. Isso é uma exigência da norma, tá? A prova de carga tem que ser especificada na fase de projeto e executada no início da obra, porque eu posso usar esses dados, senão não faz sentido nenhum, né? Senão é avaliação de desempenho. É outra parte, outro momento, outra história, né? A prova de carga tem que ser levada até uma carga, no mínimo, 2 vezes a carga admissível. Então, o fato aqui é o seguinte, esse ensaio, nesse momento, aqui nessa hora, para esse objetivo, ele precisa ser estático, precisa ser definido no início da obra para ser usado e precisa ser com a carga de, no mínimo, 2 vezes a carga admissível. Destacamos a importância fazendo a comparação do semi-empírico com os ensaios.
Então, se eu estou fazendo essa comparação do semi-empírico com dos ensaios, olha quão importante é. Eu tenho um 1.6, né? Caindo para 1.6, o que era 2, e caindo para 1.14, o que era 1.4. Destacamos isso, falamos do Epsilon 3 e do Epsilon 4, que são fatores minoradores de minoração dessas resistências média e resistência mínima, né, obtidas em ensaio na mesma região representativa. Isso é fundamental. Não adianta eu fazer um ensaio aqui e outro ali e falar que o solo A e o solo B, que não tem nada a ver, e somar esses dois resultados e colocar no mesmo balaio, eu estou fazendo uma salada de fruta não permitida. Ok? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tanto que ele fala lá, número de provas de carga, né? O Epsilon 3 é comentando que é de 1 a 5, até maior do que 5, né? Número de provas de carga em estacas de mesmas características por região representativa do terreno. Essa região representativa é o ponto. É o ponto lá atrás, na hora que eu estou fazendo investigação geotécnica, que eu preciso mapear. Eu preciso mapear o meu terreno, o terreno do meu empreendimento. Nossa visão pode até parecer pequena. Uns aí estão pensando, lote para eu construir minha casinha, outros lote para eu construir meu prédio, outros uma área para eu fazer meu parque eólico, uma área para eu fazer meu parque solar, uma área para eu fazer um comprimento para eu fazer meu gasoduto, um comprimento para eu fazer minha linha de transmissão. Então, assim, existem áreas e áreas, empreendimentos e empreendimentos. Nós precisamos estar com tudo isso em mente, né? Para fazer a análise do estado limite de serviço, nós falamos alguma coisa no início, mas basicamente é essa. Eu tenho dois lados da inequação. Eu preciso ter um valor característico do efeito dessas ações, ou seja, o recalque estimado tem que ser menor ou igual ao recalque limite, né? E esse limite definido em função do que é aceitável. Temos dois problemas, de um lado e do outro. Acho que a gente só não tem problema no menor ou igual aí. Por quê? Eu tenho problema em quê? Qual metodologia usar para determinar esse recalque característico, o valor característico do recalque? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou estimar esse recalque? Em função dos parâmetros geotécnicos que são estimados, via correlações ou em função de ensaios? Tudo vai depender. A nossa confiabilidade nessa equação aqui, gente, ela está ali, naquele balaio de gato que a gente precisa não simplesmente... Bate o olho na equação, nossa, é fácil de eu verificar. Equação mais simples que eu já vi numa norma, mas ali tem muita pegadinha de um lado e do outro da equação. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado e nós falamos sobre isso. Falamos de limites, certo ponto até absurdos, né, que são admitidos, né, na literatura, mas são admitidos em função de algum estudo, de algum momento, de algum tipo de obra. Então, nós precisamos estar sempre pensando em recalque total, recalque diferencial, recalque distorcional, que é o perigoso, né? A gente tem que destacar essas coisas, né? Levando em consideração o recalque em fundações diretas. Eu posso ter 3 parcelas, aí dependendo do tipo de solo eu só tenho uma parcela, dependendo eu tenho 2, posso ter as 3. Então, tudo isso é função do que a gente está analisando. Limite de serviço a serem considerados, né, gente? Devem ser considerados o quê? Recalques excessivos. Excessivos ao quê? Né? Excessivos a que valor? Por que excessivo? Excessivo porque é 10? Porque é 15? Não. É porque é 10, porque 10 em relação àquela estrutura vai causar isso ou aquilo. Agora, como saber que vai causar isso ou aquilo? Nós temos que estar realmente focado, porque eu posso causar patologias e essas patologias eu preciso aprender com os erros. A pessoa inteligente aprende com os erros dos outros, a semi-inteligente com os seus próprios, e aquela que pega o seu e o dos outros e não analisa e não estuda é outro tipo de pessoa e que a gente nem pode falar aqui. Né? Todos nós erramos, mas temos que aprender com os erros. Nós precisamos ficar com medo de jogar aí para debaixo do tapete, não, gente. Tecnicamente, nós temos que produzir, nós temos que divulgar, nós temos que publicar, nós temos que entender, nós precisamos entender a confiabilidade, a probabilidade de falha de todo o processo. Nós precisamos entender como que as coisas acontecem, né? Isso é fundamental para nós, isso é fundamental para o nosso trabalho. Levantamentos excessivos decorrentes, por exemplo, da expansão do solo expansível. Eu preciso entender vibrações inaceitáveis. O que é inaceitável, né? Eu preciso entender tudo isso, né?
Definição de valores limites, a confiabilidade com a qual os valores de deslocamento aceitáveis podem ser estabelecidos. É o que a gente falou. Qual que é a confiabilidade daquela metodologia de cálculo? Qual que é a confiabilidade? Aquela confiabilidade é confiável, mas qual que é a confiabilidade do dado de entrada? Como é que ele foi coletado? Como é que ele foi atribuído? Como é que ele foi definido? Como é que foi amostrado o solo para a definição daqueles parâmetros? Qual a empresa que executou? Qual equipamento que utilizou? A equipe era experiente? Não era? E etc. Então, tudo isso está envolvido no balaio de gato nosso. Velocidade dos recalques e movimento do terreno de fundação. É um dia? É em 30 dias? É em 30 anos que vai acontecer? Como é que é o acompanhamento dessa história? Tipo de estrutura e material de construção. Uns são mais sensíveis ao recalque do que outros. Umas estruturas suportam melhor determinado recalque do que outros. Isso é fato. Isso tem que levar em consideração. Tipo de fundação. Qual é a fundação que eu estou usando? É direta? É profunda? Como é que é isso? Natureza do solo. Como é que é o solo? É poroso? Não é poroso? É expansível? É colapsível? O que é isso que eu estou falando, né? Eu preciso analisar. Eu tenho variação de nível d'água? Como é que é essa história? A finalidade da obra é uma casinha? É um piso industrial que não pode ter variação nenhuma? É um hospital? É um campo de futebol? Como é que é essa história, né? A influência nas estruturas e utilidades e edificações vizinhas. O que a minha obra impacta em outro local? O que eu posso prejudicar outros locais com a minha obra? Eu preciso estar analisando isso. E hoje, especificamente, falando do item 6.3, um item realmente que gera muita discussão, gerou muita discussão na revisão de 2019 da norma. Foi um impasse gerado entre dois mundos de projetos, né? São mundos que tendem a, no futuro, talvez até cada um ocupar o seu espaço com normas específicas, né? Pode ser que aconteça, porque a conciliação tem sido difícil, porque o pensamento realmente é um pouco diferente, vamos falar assim. Então, essa história do vento, 631, né? Solicitações e combinações para o dimensionamento com efeito de vento. Então, o dimensionamento dos elementos de fundação deve. Eu destaco deve sempre, gente, porque é obrigatoriedade. Deve ser feito com base nas solicitações obtidas a partir das combinações de ações, lá atendendo, então, a nossa já conhecida e já proclamada ABNT-NBR 8681. Já contemplando o quê? Todos os seus efeitos de primeira e segunda ordem. Então, quando o efeito da ação da fundação for fornecido, esse efeito de ação do vento, na fundação, deve conter todos os efeitos, seja de primeira ou de segunda ordem, nessa informação, ok? 632, métodos de valores admissíveis, com valores característicos, né? É a nossa história de cálculo pelo método de valores admissíveis, ou seja, valores característicos. Quando se tratar de solicitações obtidas de combinações de ação, olha como é que é importante, na qual o vento é a ação variável principal, cuidado, pessoal, cuidado. Nas combinações de ações, das quais o vento é a ação principal, os valores de tensão admissível de sapatas e tubulões e as cargas admissíveis em estacas podem ser majoradas em até 15%. O que está falando? Eu sou permitido, a mim é permitido, por norma, aumentar 15% da minha carga admissível ou da minha tensão admissível no caso de sapato tubulão, carga admissível de estaca, caso a hipótese que eu estou avaliando, a ação de vento seja a ação variável principal. Por que eu destaco isso? Você tem várias hipóteses. A hipótese que a ação de vento é a variável principal, eu posso fazer isso. Nas outras não, ok? Nas outras não posso. Pelo menos é o que está escrito aqui, tá? É o que está escrito na norma. Não posso em relação à norma, tá bom? Então isso é importante. Quando essa majoração for utilizada, o fator de segurança global não pode, outra determinação da norma, não pode ser inferior a 1,6. Então, caso a majoração não seja utilizada, okay, eu não quero majorar, eu quero continuar de boa aqui, aí sim você aplica todos os requisitos dessa norma relativos ao fator de segurança global que estão para trás, nós aplicamos normalmente. Aqui é uma imposição. Inferior a 1,6 não pode ser quando eu uso essa majoração na carga admissível de estacas ou na tensão admissível de tubulões e sapatas, ok? Ok.
Quando se tratar de solicitações obtidas de combinações de ações nas quais o vento não é o que eu destaquei, está lá na norma, tá? Não é ação variável principal, não é permitida a majoração dos valores de tensão admissível de sapatas e tubulões, nem de cargas admissíveis em estacas. Não é permitida. Vento não é a carga variável principal, não é a ação variável principal, não posso absolutamente nunca, de forma alguma, majorar a tensão admissível em tubulão e sapato e carga admissível em estaca. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal confunde. Ele acha que esse número mágico 1.15 e 1.30, que nós vamos falar daqui a pouco para certos tipos de obra, na norma anterior era 1.30 para tudo. É um número mágico, eu posso usar ele sempre, porque pode estar até lá no Excel na minha fórmula. Não, depende da hipótese de cálculo, ok? Nesse caso, podem ser aplicados todos os requisitos dessa norma relativos ao valor de fator de segurança global. Em qualquer caso, deve ser feita a verificação estrutural do elemento de fundação. Verificação estrutural deve ser feita sempre. Cuidado, gente. Estaca. Verifiquei geotecnicamente aqueles 4 ferrinhos. Aí, de repente, naqueles 4 ferrinhos, ninguém olha se aquilo é resistência à compressão, atração. Aí tem estaca tracionada, momento gerando tração, alguma coisa, flexo tração, flexo compressão. Estruturalmente, a minha fundação, sapata, tubulão, estaca, o que for, deverá sempre ser verificado estruturalmente. Sempre estruturalmente. Sempre. Cuidado com a treta. Vamos só para a geotecnia, esquece da estrutura. Vamos só para a estrutura, esquece da geotecnia. Impossível. É impossível. É uma coisa junto com a outra. Métodos de valores admissíveis. Então, no caso de galpões industriais, a exceção aqui, tá bom? Galpões industriais, torres de linha de transmissão, reservatórios elevados, silos graneleiros, torres eólicas, torres de telecomunicações e tanques de produtos químicos nos quais, exceção, nos quais o vento é a variável principal, os valores de tensão admissível de sapatas e tubulões e de cargas admissíveis em estacas podem ser majorados em até 30%. Eu destaco aqui o cuidado, ok? Você pode estar lá verificando várias hipóteses de cálculo. As hipóteses de cálculo cujo vento é a variável principal, eu majoro 30%, as outras eu não posso não. Isso é importante. Isso é fundamental. Alerta aos projetistas específicos disso aqui, que vão tacando 30% e esquece de ver aonde está tacando esses 30%. Então, toma cuidado, gente, cuidado. O mesmo alerta, né? Quando essa majoração for utilizada, o fator de segurança global não pode ser inferior a 1,6. Caso a majoração não seja utilizada, podem ser aplicados todos os requisitos dessa norma relativos ao fator de segurança global. Métodos de valores de cálculo, um pouquinho diferente, tá vendo? 633, métodos de valores de cálculo. Quando a verificação das solicitações for feita considerando-se as combinações nas quais o vento é a ação variável principal, os valores de tensão resistente de cálculo de sapato e tubulões e de forças resistentes de cálculo de estacas podem ser majoradas em até 10%. Deve ser feita a verificação estrutural do elemento de fundação. Então, aqui uma pequena diferença, ok? Tem uma pequena diferença. E o grande detalhe que a norma, neste ponto, não trata aquelas outras estruturas de forma diferenciada aqui, tá? O destaque é que lá eles calculam basicamente pelo método de valores admissíveis, com valores característicos. Então, por isso, ela nem cita aqui nesse item 6.3 no método de cálculo, valores de cálculo, a possibilidade de ser usado outro fator de segurança e mantém isso aqui e fala que deve ser feita a verificação estrutural do elemento de fundação. Bom, pessoal, terminamos o capítulo 6. Final, terminamos o capítulo 6 da NBR 6122. Na próxima aula, nós vamos estar falando, então, iniciando fundação rasa, capítulo 7, direto ao superficial. Damos a entrada em um novo capítulo, onde a gente vai falar um pouco do aspecto executivo, mas pouco, porque lá no final, nos anexos, que a gente fala bem disso aí. Mas fatos importantes que influenciam no dimensionamento, nós vamos estar tratando desse assunto de forma bem
precisa, né? Conto com o seu like, conto com a sua inscrição no canal, sua divulgação para os colegas de profissão. Nosso network está só aumentando, estamos crescendo e a ideia realmente é a gente divulgar a informação. Por favor, me acompanhe no meu Instagram, @ChristianPorcino, publicações diárias de relevância e espero que eu esteja contribuindo para o seu crescimento profissional. Estamos aprendendo juntos, estamos caminhando juntos. Um abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, acabamos mais um capítulo, hein? Capítulo número 6, Segurança nas Fundações, finalizado. Na próxima aula vamos começar o capítulo 7, vamos falar de fundação rasa, superficial, vamos falar sobre as questões das fundações rasas. Deixe o seu like, me acompanhe no Instagram, contribua para a divulgação da informação, vamos envolver o nosso networking, vamos envolver as pessoas no conhecimento, na divulgação da informação e até a próxima aula. Um abraço para vocês!